No amargo conflito do leste europeu, russos e ucranianos seguem engatados na espiral de fogo que consome aquela região. Embora a guerra já faça parte do cotidiano, ataques e contra-ataques de longa distância continuam moldando o conflito e produzindo imagens insanas que irão ecoar por gerações. E neste episódio, vamos te mostrar tudo o que aconteceu na guerra ucraniana entre os dias 6 e 15 de junho. Não há nada de novo. Drones cruzam os céus dos dois lados, mísseis atingem seus alvos espalhando um rastro de destruição. Mas as imagens que você verá a seguir já se eternizaram na memória desta guerra. Para começarmos, durante a noite de 5 para 6 de junho, drones ucranianos teriam atacado o 15º Arsenal da Marinha Russa, localizado na região de Leningrado. Nessa ocasião, a Ucrânia declarou também ter atingido a base naval de Kronstadt e a base de combustíveis de Ust-Labinsk durante uma grande operação de drones. O ataque ocorreu durante os últimos dias do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, um dos eventos mais importantes da Rússia, que reúne autoridades, empresários e investidores de diversos países. E lembrando que os ucranianos já haviam atacado no primeiro dia desse evento. Essas são imagens de satélite da localização da base do arsenal naval russo na região de Leningrado. Observadores indicaram que as munições estavam simplesmente espalhadas a céu aberto no terreno do arsenal, o que levou às consequências inevitáveis após a chegada dos drones. Segundo relatos divulgados após a operação, mais de 140 drones foram detectados sobre a região de Leningrado, tornando o episódio um dos maiores ataques aéreos já registrados nos arredores de São Petersburgo desde o início da guerra. E esse não foi o único grande depósito russo a enfrentar problemas. 2 dias depois, em meados de 8 de junho, um enorme arsenal de munições explodiu na região de Belgorod, em território russo. Relatórios preliminares sugeriram que a explosão pode ter sido provocada por uma violação das normas de segurança no armazenamento e no manuseio de explosivos. Mas esse setor de Belgorod é constantemente atacado por mísseis e drones ucranianos, o que deixou muita neblina sobre a origem dessa ocorrência. O que se soube de fato é que ao menos 5 pessoas ficaram feridas como consequência da onda de choque que atingiu a vizinhança. A força da explosão foi tão intensa que essa onda de choque estilhaçou janelas de um prédio administrativo, de 3 edifícios residenciais e de mais de 20 casas na região. Nessa mesma janela de tempo, ainda teve um outro evento misterioso na retaguarda russa, dessa vez lá no Daguestão. Em 9 de junho, 3 explosões de origem misteriosa atingiram um importante gasoduto na região de Kyzylyurt, no Daguestão, república localizada no sul da Rússia, provocando um incêndio de grandes proporções na infraestrutura de energia. As imagens são impressionantes. Segundo autoridades locais, o incidente levou à evacuação de moradores em áreas próximas como medida de segurança, enquanto equipes de emergência foram mobilizadas para controlar as consequências. Não houve confirmação oficial sobre vítimas fatais, feridos ou sobre a origem desse incidente.
Menos de 48 horas dessa ocorrência misteriosa no Daguestão, já na noite de 9 para 10 de junho, os ucranianos voltaram a atacar a região russa de Cheboksary. Fragmentos de imagens registraram o exato momento em que um míssil Flamingo cruza os céus da cidade visando atingir novamente a fábrica Progresso VNR. Essas são imagens das consequências na fábrica, que ao menos aparenta estar inoperante. Os ataques ucranianos contra essa fábrica russa vêm sendo registrados de forma recorrente ao longo do segundo trimestre de 2026. A instalação era considerada um elo vital da máquina de guerra russa, especializada na produção de componentes eletrônicos e sistemas de navegação utilizados em drones e mísseis russos. Nessa mesma onda de ataques em Cheboksary, uma refinaria em Samara também foi atingida. E na escuridão da noite de 10 para 11 de junho, os ventos da guerra sopraram sobre a região costeira russa de Krasnodar. Enxames de drones cruzaram os céus. O guarda-chuva defensivo russo trabalhou de forma frenética em mais uma noite de combates noturnos na costa do Mar Negro. Ебать. Como consequência desse ataque em Krasnodar, autoridades regionais relataram que destroços de drones caíram sobre a refinaria de petróleo Afipski e atingiram um prédio residencial no centro da cidade. Não houve comentários sobre feridos nessa ocorrência, porém, o pior ainda estava por vir. Durante a madrugada de 11 para 12 de junho, drones ucranianos atacaram em múltiplas direções nas profundezas do território russo, atingindo uma usina termoelétrica em Simferopol, uma refinaria de petróleo em Nizhnekamsk e a fábrica Togliat Kauchuk, na região de Samara. Em todo esse conjunto de ações, foi possível perceber a concentração dos ataques ucranianos contra o setor de combustíveis e energia da Rússia, impondo restrições à venda de combustíveis em regiões cada vez mais amplas e ampliando a pressão sobre a infraestrutura energética do país. Na Crimeia, esse cenário já se reflete em uma crise de combustível sem precedentes em andamento em junho de 2026. E essa falta de combustível é amplamente associada às interrupções nas linhas de abastecimento da península. As autoridades da Crimeia, sob a administração russa, chegaram a suspender temporariamente a venda de gasolina em dinheiro e limitar o abastecimento por veículo. Em alguns casos, a cerca de 20 litros por abastecimento, como forma de controlar a escassez. A falta de combustível na Crimeia atingiu um nível tão crítico que acabou forçando a Rússia a expor ainda mais sua retaguarda na tentativa de furar a zona de atuação dos drones ucranianos, o que, consequentemente, gerou um acúmulo de perdas em pontos logísticos estratégicos. Como prova disso, surgiram imagens de ataques atribuídos às Forças Armadas da Ucrânia contra pontes e pontões que ligavam a Crimeia ao resto do território pelas rotas próximas a Armiansk e a ponte na região de Stavki. Relatos também indicaram que estoques de munição estariam sendo atingidos em áreas improvisadas, expostas de forma negligente e próximas às rotas de abastecimento, ampliando a vulnerabilidade do sistema de suprimentos russo naquele setor. Fontes ucranianas chegaram a reivindicar a neutralização de até 50 caminhões com combustível e suprimentos que muito provavelmente iriam para a Crimeia, através de emboscadas e ataques sorrateiros com drones. Nesse contexto, a crise de abastecimento na Crimeia vai se agravando rapidamente, o que pode acabar aumentando ainda mais o descontentamento interno com a liderança do Kremlin. Inclusive, o próprio Zelensky chegou a divulgar uma foto fazendo uma alusão para a queda nos indicadores de aceitação de Vladimir Putin. Em sua narrativa, a insatisfação da população russa com o governo deve aumentar nos próximos meses, à medida que os drones ucranianos vão penetrando cada vez mais profundo na retaguarda da Rússia.
para completar o conjunto de ações ucranianas, na luz da manhã de 14 de junho, enxames de drones ucranianos mergulharam profundamente na retaguarda russa. O alvo da vez foi um grande depósito russo de combustível na região de Yaroslavl, às margens do rio Volga. As imagens da chegada dos drones são impressionantes. No outro lado da moeda, imagens igualmente impressionantes registraram as ações russas contra a retaguarda ucraniana. A tática empregada pelas tropas do Kremlin permanece a mesma observada nos últimos meses. Grandes pacotes de ataque, combinando centenas de drones, mísseis e bombas guiadas lançados em ondas sucessivas contra alvos em profundidade. Agora, chamamos atenção para essa sequência insana de registros. Na região de Odessa, um ucraniano demonstrou coragem ao manter sua posição e filmar o exato momento em que um drone Shahed russo, com seu zumbido inconfundível, mergulhou em direção ao edifício em que o autor das imagens estava posicionado. Já na noite de 9 para 10 de junho, as tropas do Kremlin engataram mais um forte ataque aéreo. Segundo a Força Aérea da Ucrânia, a Rússia lançou 221 drones de ataque e 2 mísseis balísticos Iskander em uma operação direcionada principalmente contra regiões de Kharkiv e Zaporizhia. Это, походу, мой дом, блядь! Блядь, это мой, походу, дом! Нет, если... Nessa sequência de ataques registrados no dia 10 de junho, essa foi uma das imagens mais impressionantes. Aqui, múltiplos drones rasgam os céus com o seu zumbido sombrio e fazem o mergulho fatal contra um único alvo na região ucraniana de Kharkiv. Ainda em Kharkiv, imagens registraram as consequências de um ataque contra um prédio nas instalações da fábrica Promsvyaz na noite de 14 de junho. Os russos alegam que o prédio destruído abrigava empresas ucranianas que fabricavam ogivas para drones de longo alcance e diversos tipos de mísseis. Avançando no tempo, e sobre a sombra da espiral de fogo que os ucranianos levaram para dentro da Rússia, durante a madrugada de 15 de junho, as tropas do Kremlin lançaram uma de suas maiores ofensivas aéreas dos últimos meses contra a Ucrânia. Esse é o mapa da rota balística dos ataques aéreos nessa madrugada. Imagens impressionantes registraram o drama de fogo que atingiu Kiev nessa ocorrência. Segundo a Força Aérea Ucraniana, foram empregados 611 drones e 70 mísseis em uma operação que teve a capital como principal alvo. As autoridades ucranianas relataram que pelo menos 11 pessoas perderam a vida e 53 ficaram feridos, enquanto explosões, incêndios e alertas aéreos marcaram mais uma noite sombria de guerra em larga escala. Entre os alvos atingidos esteve o histórico complexo de Kiev-Pechersk Lavra, um dos símbolos religiosos e culturais mais importantes da Ucrânia, que sofreu danos durante a ofensiva.
E, em meio a essa espiral de fogo, russos e ucranianos continuam escrevendo os dramáticos capítulos deste vasto teatro de operações, onde cada ataque, cada linha vermelha cruzada, só alimenta o próximo ciclo de retaliação. E este foi o nosso Boletim de Guerra. Muito obrigado pela sua audiência. Deixe a sua opinião nos comentários, participe do debate e nos ajude fortalecendo o nosso trabalho.